Voltamos com o Roda Viva Pernambuco, o candidato Maurício Randes conosco aqui nos estúdios. Antes de passar para Antônio e dar mais uma rodada com os colegas, veja só, candidato, ainda dentro dessa confusão eleitoral. Semana passada, no apoio do MST ao candidato Paulo Câmara, estava lá abraçado a Paulo Câmara, Volney Queiroz, que é do PDT, o presidente, estava o presidente do seu partido, João Fernando Coutinho, todos tirando foto ao lado de Paulo Câmara, inclusive usando adesivo. Isso não confunde também a cabeça do eleitor, não? Não fica difícil para o senhor como dividir assim, como dizer, não, Volney está comigo, o presidente do partido está comigo, mas ele abraçou Paulo Câmara lá porque foi o momento. Como explicar isso para o eleitor? Eu agradeço você colocar essa questão, porque como esse quadro partidário ele é muito centralizado pelas cúpulas partidárias e os deputados, eles dependem de acordos que são feitos também na região. Então, às vezes você tem candidato a deputado federal, chega no município que ele trabalhou os 4 anos do mandato e aquele município está apoiando outro candidato a governador, faz um evento, aí ele não vai, entendeu? Eu não tenho essa ciumeira e sei que os companheiros vão, onde eles puderem, conseguirem votos para a nossa candidatura. Eles sabem o que é que representa, aliás, eles que me pediram para ser candidato. A rigor, quando eu fui convocado, era para uma candidatura ao Senado. Eles que me pediram para ser candidato a governador. Eu estou muito satisfeito, porque eu estou preenchendo uma necessidade do eleitor de Pernambuco que estava descontente com essas duas alternativas. Por isso que eu acho que a gente está crescendo e tem chance de ir para o segundo turno. Desculpa, a sua candidatura, no caso, ao governo pelo PROS, não foi depois de tentar ser candidato pela Frente Popular, não? O senhor não tentou pela Frente Popular, não? A gente estava querendo criar uma alternativa. Depois, então nunca o senhor quis... Depois, não, porque essas discussões preliminares nesse quadro partidário centralizado, acontece todo tipo de diálogo, né? Por exemplo, o PROS dialogou lá com o Marinho, foi... Porque tem uma informação, não sei se o senhor confirma agora, tem uma informação de bastidor que circula, que tinha sido prometido ao senhor uma vaga para ser secretário de um futuro governo Paulo Câmara, tudo mentira então. O que é ser secretário? Não existe isso. O que acontece é que acho que nesse quadro partidário, nesse quadro partidário, chega naquela fase preliminar, todo mundo conversa com todo mundo. Então faz parte do processo. Perfeito. Mas estava claro para a gente que tinha que criar uma alternativa, porque Pernambuco não está bem e a alternativa da oposição conservadora não satisfaz a reconstrução política que queremos fazer. Candidato, no bloco anterior, o senhor falou sobre a criação de uma criptomoeda como mecanismo, inclusive, de resgate de débito do governo, na verdade, de relação com os credores, com os fornecedores do governo do Estado. Uma operação desse tipo, ele me parece remontar muito à emissão de novos títulos de crédito e numa operação complexa, eu acho que é original dentro do arranjo federativo brasileiro. Isso não precisaria ter aprovação no Senado e não corria o risco de ter um grande questionamento da credibilidade desse tipo de transação no mercado local? Eu penso que não. Sabe por quê, Arthur? Nós estamos com uma proposta que ela está fundamentada em regulamentações do Banco Central. Logo, ela é constitucional. Ela é constitucional e ela é legal, né? E ela está regulamentada pelo Banco Central. Então, a situação de Pernambuco é tão difícil. Pernambuco hoje tem 1.728 obras paradas, né? Deve aos fornecedores 3,4 bi. Investe só 1,140 bilhão de um orçamento de 34 bilhões. A saúde está sucateada, a situação da violência, ou seja, Pernambuco tem que saber pensar fora da caixa. Uma das razões pelas quais o atual governo não fez um bom governo é porque ele é muito convencional, é um governo muito com a lógica fazendária, a lógica de auditor, a lógica da burocracia. Então eu vou desburocratizar muito, eu vou criar um ambiente favorável aos negócios, eu vou usar a minha articulação que eu tenho no Centro-Sul e até internacional para trazer investidor para Pernambuco. Então se eu ficar pensando como o atual governo pensa, só com os mecanismos existentes, vai ser mais do mesmo. Pernambuco vai passar mais 4 anos nessa desgraça. A lei de responsabilidade fiscal não estabelece que cada emissão de nova operação financeira, no caso de todo débito, ele tem que ter uma previsão de crédito, que tem que indicar a fonte de receita, etc. Então, como é que seria a criação de uma criptomoeda? Não corria o risco de ser lido pelo mercado e pelas autoridades financeiras como criação de uma moeda podre e seria uma operação barrada desde o berço pelas autoridades. Se assim fosse, é importante você levantar isso. Se assim fosse, o Banco Central não autorizaria a criação da criptomoeda, né? Jário estava lembrando, é o Bitcoin que está hoje valendo R$27 mil em média. Né? Mas já existe autorização do Banco Central para fazer esse tipo de transação no governo estadual? Existe. É isso que a gente está sendo criativo. A gente está utilizando uma regulamentação que existe para dar uma solução a um problema de Pernambuco. Se eu tiver a felicidade
de servir ao povo de Pernambuco como governador, essa é apenas uma das soluções criativas que nós vamos trazer. Só mais uma desculpa, informação. Arthur, Gostaria de saber se essa informação sobre a operacionalização dessa ideia está disponível no seu site, para que o seu eleitor e o público interessado possa verificar. Do Banco Central. É só estudar a resolução do Banco Central. Não, mas aí eu tenho que ir para o Banco Central para poder vir para cá. O seu eleitor... Mas não era mais fácil botar no 3% do eleitorado pernambucano vai votar no senhor. Está no site, então. A proposta está apresentada. E quem quiser mais detalhes, pode também, se quiser, checar com a regulamentação do Banco Central. Antônio. Candidato, falando sobre violência, né? E uma coisa que não está muito clara, quer dizer, a gente viu nas suas entrevistas que o senhor disse que vai valorizar os policiais, vai alocar mais recursos para policiamento ostensivo, o senhor tem criticado a superlotação dos presídios, mas como é que o senhor vai combater realmente a violência, né? O senhor geralmente está utilizando um discurso que já está consolidado, mas que, na verdade, você consegue reduzir violência com investimentos em polícia civil e científica, já que, inclusive, o índice de elucidação de homicídios aqui em Pernambuco é de 32%, muito baixo. Muito baixo. Como é que o senhor vai fazer isso ao mesmo tempo que nós temos constrangimentos orçamentários? Né? Quer dizer, no último ano, Pernambuco teve um déficit de 292 milhões de reais. Então, o senhor está propondo um aumento de gastos e, ao mesmo tempo, que está esse constrangimento. Como é que o senhor vai conseguir balancear essas duas coisas, essa operacionalização? É um novo equilíbrio entre receita e despesa. Hoje, Pernambuco gasta muito mal, porque, como eu estava dizendo para Arthur, tem uma lógica muito burocrática. Então, por exemplo, para sinalizar uma nova direção, um eventual governo Maurício Randes e Isabela de Roldão vai cortar logo na saída 30% dos cargos comissionados, que são 1.992 cargos comissionados. Vamos eliminar essa coisa de frota, um carro, um motorista para o chefe da seção, o chefe da divisão. Precisar ter um deslocamento a serviço. Diminuir o secretariado de 22 para 15. Tá. E vou colocar o secretariado com metade de mulheres e afrodescendentes, para sinalizar que nós não queremos apenas uma retórica para a igualdade de gênero, combate à discriminação racial e às outras minorias. Mas voltando para isso, então, eu vou ter uma preocupação de ter uma verdadeira obsessão. Vamos lançar um programa de desburocratização. Isso faz com que o recurso deixe de ser gasto na atividade meio e possa ser investido nas necessidades de segurança, educação, saúde, estradas, recursos hídricos, sustentabilidade. Para a segurança pública, nós vamos também pegar recursos dessa coisa que irrita qualquer cidadão pernambucano, que é hoje a indústria das multas. É claro que tem uma regulamentação e parte desses recursos vão para a educação para o trânsito. Mas uma parte desse recurso eu vou dar destinação decente, ou seja, colocar no fundo de tecnologia, um fundo de inteligência policial. Estive conversando com os atores, os que botam a mão na massa para garantir a sua sobrevivência, o patrimônio de cada um de nós, que são os policiais e os delegados e os agentes de polícia. Tenho conversado muito com eles estão desmotivados, eles precisam de incentivos de carreira. Eu, como advogado servidor, eu sei como negociar perspectivas que não necessariamente vão ter um grande custo, mas que representam a valorização dessas categorias. E eles vão opinar também, de modo mais proativo, na formulação das políticas públicas. Eu, inclusive, assumi o compromisso que o meu secretário de Defesa Social vai ser alternado entre um membro da Polícia Militar e um delegado da Secretaria de Defesa Social. Então, eu vou romper com aquele desenho de que necessariamente tem que vir uma pessoa de fora, como se nós desconfiássemos das pessoas. Mas você está alocando recursos de multa, mas que é uma coisa geralmente flutuante. Como é que o senhor tende a gerar, digamos, uma receita permanente? Eu não estou dizendo que a receita é única, né? A solução tem que ser multifacetada para a gravidade do problema. Mas você vai ter um foco. Primeiro, um foco de desburocratização, um foco de utilizar mais tecnologia na gestão, de simplificar procedimentos, trazer recursos externos. Eu tenho articulação em Brasília, tenho articulação no setor privado, vou fazer essa articulação, trazer investimentos. No momento que Pernambuco volta a ser um ambiente favorável ao investimento e volta a ter mais protagonismo político, o atual governador não tem força política em Brasília, eu vou fazer Pernambuco voltar a ter protagonismo político. Com isso, nós vamos trazer mais recursos. Quer ver um exemplo? Emenda para a barragem de Garapeba e Panelas, foi introduzida no orçamento uma emenda de 133 milhões e o governo do Estado não teve força política para tirá-la. Está parada. Eu queria pedir aos colegas perguntas rápidas para que o candidato possa responder todos e o telespectador possa acompanhar. Inácio, depois Marcelo, depois... Nessa questão da segurança, dando continuidade, é possível uma PM, uma polícia militar menos racista, com abordagens à população negra, que seja igual
a forma como faz abordagem à população branca de classe média? Porque o que se viu, isso ficou muito acentuado nos últimos anos, aqui em Pernambuco, é uma APM racista. Eu não sei se isso parte da Polícia Militar, se isso é algo, se o governo é refém disso ou se isso é deliberado. Nós não podemos generalizar, mas existe isso. O famoso baculejo é prioritariamente para o PP, né? O preto, pobre da periferia, o PPP. Então, isso eu vou ter uma verdadeira obsessão, Inácio. Eu não posso admitir que a pessoa, porque é negra ou porque é pobre, sofra um tratamento discriminatório no baculejo da polícia. Ou então porque é membro da comunidade LGBTI, é um trans. O que a população trans sofre de violência, eu vou criar uma estrutura de delegacias, aproveitando para qualificar as delegacias de crimes contra a violência às mulheres, que já existem muitas nas cidades da região metropolitana, nas grandes cidades, só que elas não estão funcionando no fim de semana, quando a mulher mais é violentada pelo companheiro, pelo marido que bebe, que está lá sem trabalhar. Então eu vou colocar plantão nas delegacias das mulheres, vou requalificá-las e vou estender o objeto dessas delegacias para ser delegacias especializadas em atendimento à violência contra as mulheres e contra a comunidade LGBTI. Sérgio. Isso é uma diferença que vai mudar totalmente a mentalidade. E vou fazer um programa intenso de capacitação da Polícia Militar e da Polícia Civil para esses temas, para eliminar a discriminação às pessoas mais pobres, aos homossexuais, às mulheres e aos moradores da periferia. Isso é um assunto que, para mim, vai ser um compromisso de vida. Sérgio, depois como Marcelo governador. Montanini. Sérgio Montenegro, rapidinho na pergunta. Candidato, você falou agora de investimentos, o senhor falou em triplicar o volume de investimentos no Estado, que hoje é de 1,1 bilhão, é muito pouco. Mas, em tempos de crise, de onde virá esse dinheiro? É possível chegar a esse valor num país como está, quebrado desse jeito? É possível. Um minuto para o senhor responder. Eita. Primeiro, com mais articulação em Brasília, com a criação de um ambiente favorável ao investimento aqui para trazer investimento privado, com corte de despesas desnecessárias, com eficiência na gestão. Isso outros estados podem fazer, outros países da América Latina, não precisa ir à Europa e aos Estados Unidos não, fazem. Por que Pernambuco não pode fazer? O problema é de mentalidade. A atual mentalidade é uma mentalidade fazendária. É uma mentalidade burocrática, é uma mentalidade de auditor. O auditor é necessário, mas para fazer o seu papel. Quando vai governar, gera diferença de perspectiva. Pernambuco precisa de um governador com capacidade empreendedora, com visão nacional e internacional dos problemas e que tenha militado nos movimentos sociais. Por isso que eu aceitei me apresentar. Marcelo, para a pergunta e para o senhor uma rápida resposta. Candidato, o senhor tem criticado bastante o atual governador, mas quando o ex-governador Eduardo Campos o indicou, o senhor estava no palanque, participou inclusive da campanha do próprio Eduardo, estava lá nos bastidores. Eduardo errou ao indicar Paulo Câmara? Acho que não foi feliz. Aliás, eu acho, Marcelo, que essas indicações de pessoas que não têm envergadura política, experiência eleitoral, elas não são positivas. Naquele momento não cabia questionamento, não? Não, ali eu estava na campanha nacional, não estava aqui, eu estava morando em São Paulo. Eu era coordenador geral de programa de governo de Eduardo e Marina. Mas aí o que é que aconteceu? João Paulo foi um bom prefeito, indicou João da Costa, foi um desastre. Lula foi um bom presidente, indicou Dilma Rousseff, foi um desastre. Né? Eduardo indicou Paulo, Pernambuco está do jeito que está. A tal da herança política é muito Não vale a pena esse negócio. Está cheio de filho indicado que tem experiência, que tem envergadura, que já perdeu, que já ganhou. Para a gente encerrar. Eu só acredito em pessoas que já tiveram vitórias e derrotas. As pessoas que recebem tudo sem esforço, né, como se fosse filhinho de papai, no caso, governantes que são ungidos. É o recado que o senhor está dando? Os mexicanos têm uma palavra que eles dizem assim, o dedaço. O dedaço, quando o líder popular carimado, quem dita... repito, é o recado que o senhor está dando aí? É uma estigadazinha? É uma análise que eu faço da polícia Vai para Paulo Câmara isso? Não está dando certo, esse tipo de dedaço, de indicação... Para encerrar, em 30 segundos, vou repetir a pergunta do início, por que o senhor acha que o pernambucano deve votar no senhor? Por gentileza. Voto porque eu estou preparado, estou maduro, estou tendo a capacidade de ajudar a reinventar a política. Pernambuco não precisa de mais do mesmo. Quem quer o atual, fica com esse governador. Pernambuco está mal. Quem quer a volta ao passado, tem a opção conservadora da oposição de Armando. Quem quer uma alternativa à esquerda, progressista, com inovação tecnológica, com diálogo com os movimentos sociais, com uma história que já provou a capacidade de se reinventar,
tem a opção Maurício Ranz, Isabela de Roldão, votando em Silvio Costa e Lídia Brunes para o Senado. É só você querer, não tem nada decidido, a eleição está em aberto, Pernambuco pode voltar a ter inovação, esperança, desenvolvimento econômico. É só você querer rima de música de Lula, de campanha. Lula, eu usei muito. de Lula. É verdade. E eu já usei muito. É jingle. E eu já usei muito esse jingle. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato, pela presença. Colegas, muito grato pela atenção. O programa ele é repetido aos domingos e tem as mídias sociais. Acesse as mídias sociais depois e você acompanha todo o programa. Aliás, daqui a pouco a gente encerra o programa agora, mas já já a gente vai com o candidato Maurício Ranz, que continua conosco para responder alguns internautas pelo @AldoVilela Oficial. Muito grato a todos, mais uma vez, obrigado, candidato, até o próximo encontro. Tchau, até terça-feira que vem com o senador Armando Monteiro Neto aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. Boa noite e até lá.